Bom dia, hoje, dia 18 de maio de 2021, vamos dar início, então, à nossa aula de arquitetura para engenharia civil, né? E como a gente havia comentado na aula passada, né, após aquelas explicações iniciais, a partir de hoje, nós começaríamos os nossos assessoramentos, né? Eu queria saber se alguém já começou, ainda que não na parte gráfica, mas a parte aí do programa, né, porque eu divulguei o programa de necessidades, mas não um programa completo, ali um programa com, vamos dizer assim, com os compartimentos principais, porém nada impede também que vocês desenvolvam o projeto da residência somente com aqueles itens, né? Então, eu queria agora ouvi-los para ver aí se alguém, né, queria mostrar alguma coisa, o seu programa, ou tirar alguma dúvida com relação ao que foi exposto na aula passada, tá? Porque o momento agora, ele vai ser um pouco diferente das nossas aulas anteriores, né? Então, vocês vão ter uma participação muito maior do que nas nossas aulas anteriores, tá? Então, é importante que a cada semana, né, vocês tragam a evolução, né, do projeto de vocês. Oportunamente, eu vou divulgar as nossas datas de entrega, né, nós estamos aí chegando na terceira semana, né, do mês de maio, temos mais uma semana, né, aí para terminar aí o mês de maio. Na verdade, o dia 31 é uma segunda-feira, né, dia 1º de junho, né, seria a nossa aula daqui a 15 dias, né, e o nosso período termina em julho, mas eu não queria que a gente chegasse lá em julho, né, ainda desenvolvendo trabalho. Eu acredito que a gente tem aí até o final do mês de junho, né, para a gente finalizar, e aí, porventura, alguém não consiga chegar na média aprovativa, ter um tempo hábil para a gente fazer as complementações, tá? Então, queria saber aí se alguém quer mostrar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, pode abrir aí os microfones, pode compartilhar tela, né? Agora é aquele momento onde vocês podem usar os fluxogramas, né? Como é que vocês vão articular aqueles compartimentos obrigatórios, dúvida com relação à questão de recuos, né? Aberturas, né? Tá certo? Alguém quer mostrar alguma coisa? Ou não chegaram a fazer nada aí em termos de desenvolvimento? Deixa eu ver quem é que está em sala aí, o Antônio, Lara, Lúcio Eduardo, Luiz Alves, Luiz Enailton, Natália, Samuel. Vocês não têm nada para mostrar? Certo. Aí o Luiz está dizendo aí que não deu ainda para começar por conta de umas provas, né? Eu ainda não, Natália, eu ainda não iniciei, só revi a localização do terreno e pensei no fluxograma, né? Certo. Bom, então, pessoal, eu vou aguardar mais um pouquinho, né, para ver se alguém teria aí alguma coisa para mostrar, tá? Mas vamos fazer o seguinte, na próxima semana, tá? Que vocês tragam alguma coisa, ainda que não seja, como eu falei, uma proposta gráfica, né? Mas já aquela articulação do fluxograma, os compartimentos que vocês vão trabalhar, são... Deixa eu abrir a porta aqui do escritório. Sim, então, na próxima... Perdão.
na próxima aula, tá? Então, que vocês tragam alguma coisa aí, esse desenvolvimento desse programa de necessidades, né? Vocês podem começar a articular quem vai comunicar com quem através ali do fluxograma, né? Vocês podem fazer o que a gente chama de estudo de massas, né? Então, a residência de vocês tem 3 setores, né? Principais aí, o social, o serviço, né? E o privado ou íntimo, tá? Então, eu fiz umas explicações com relação, eu peguei o terreno, fiz ali uma divisão por conta da orientação solar nos quadrantes, né? Então, eu expliquei a vocês que o compartimento de permanência prolongada é aquele que deve estar privilegiado com relação à questão de insolação e ventilação, né? Então, eu fiz aquelas explicações com relação a ventos dominantes, né? O movimento, né, do Sol, né, ao longo do ano. Fiz aquela sugestão de aplicativo, né, que é o Sun Surveyor, né? Vou até escrever aqui o nome dele aqui no chat, tá? Sun Surveyor, tá? Na versão, né, Light, né? Ele tem a versão Light e tem a versão Premium, tá? A versão Light é gratuita, Premium paga lá um valor, eu não sei se é ano ou é só no momento da aquisição do aplicativo, né? Ele ajuda muito, ele tem inclusive lá uma espécie de cronômetro, né? Onde você coloca a hora que você quer ver, né? Como é que vai se comportar a insolação, a inclinação e também em dias e meses do ano, tá? Então, você pode fazer uma simulação de como vai se comportar, por exemplo, determinada fachada, né? É um aplicativo bem interessante, tá? Então, faz esse estudo de massas ainda de forma bem preliminar, sem desenhar ainda absolutamente nada, só para você, né, ter uma noção de posicionamento desses compartimentos, né, no lote, tá? E eu pedi também que vocês pegassem aqueles compartimentos, aquela listagem de compartimentos que eu coloquei como obrigatórios e fizesse o que a gente chama de pré-dimensionamento, né? Por quê? Porque a gente colocou uma limitação de área para vocês. A residência ela tem que ter até 250 metros quadrados, com tolerância de 10%, tá? Então, ela pode chegar a 275 metros, tá? Isso vai contar o que a gente chama de área útil, né? E alguns, né? Eu estou com um cliente aí de fora, ele chama área da vassoura, né? Lá no sul, lá do país, ele chama área da vassoura, ou seja, a área útil, aquela área efetiva de piso, tá? E a área construída é o somatório de área útil com as paredes, tá? Dependendo da construção, né? Do tipo de planta, isso aí acresce mais 10 a 15%. Então, se for uma construção muito compartimentada, então, se você tem de área útil aí 100 metros, a área construída vai ser aí entre 110 e 115 metros quadrados, tá? Então, naqueles 275 metros, tá? Vocês vão construir, vão projetar, na verdade, né, até 250, 200 próximo aí de 250 metros quadrados aí, mais ou menos, né? Porque 10% a mais seria aí os 275, tá? Então, façam essa previsão, né, mais ou menos, fazendo um equilíbrio, né, como é que vocês vão dividir essas áreas, façam o fluxograma, façam esse estudo de posicionamento em relação aos pontos cardeais, né? O norte, ele está voltado para cima, né, lá para a entrada principal, e o sul, né, o oposto, o leste fica do lado direito, né, daquele mapinha que eu forneci para vocês, e o poente, né, do lado esquerdo, tá? Então, façam essa coisa e comecem a projetar. E aí tragam, né,
esse esboço, a gente compartilha, quem não tiver desenhado no computador, tira um print, compartilha em tela e a gente faz as considerações aqui. É interessante que todo mundo assista, né? Porque, como eu disse, né? A sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega, né? E aí, quando você está assistindo essa crítica, né, você está aprendendo também. Tá certo? Então, a gente encerra aqui, tá? Esse compromisso que na aula passada, não, na aula que vem, vocês tragam alguma coisa, tá? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre a planta de macrolocalização. Tipo, não é algo que a gente vai desenhar, como é que o senhor quer que a gente faça? Bom, a planta de localização é para você se situar num contexto maior do que o da sua quadra, certo? Então, você pode pegar a base, por exemplo, você conhece o Google Earth, não conhece? Sim. Pois é, você pode pegar um recorte do Google Earth e assinala lá, né, a posição do seu terreno. Claro que a gente precisa ter alguns referenciais, né, de bairro, né, ou de pontos conhecidos para você se situar, tá? Então, a macrolocalização, ela tem o objetivo de você ter uma localização num contexto mais ampliado, tá? A planta de situação seria no contexto ali da quadra, né? Você vai posicionar o teu lote em relação, né, aos diversos lotes que tem numa quadra, né? Eu até expliquei aqui o problema de você construir, por exemplo, num lote errado, né? Mas, Tá? então, assim, qual a diferença de distância? Quanto maior tem que ser a de macrolocalização? Quanto mais visão a gente tem que ter, entendeu? Não sei se isso tá... Depende dos objetivos do teu projeto. Por exemplo, um projeto que é um empreendimento que possa ter, por exemplo, clientes externos ao Estado, né? Seria interessante até você situar a cidade, né? Depois, dentro da cidade, você localizar o bairro, tá? Então, você pode ter uma macro-localização, né? Em nível de estado, em nível de cidade, né? E a microlocalização, você pode fazer isso em relação ao bairro. Tá? É justamente aí que eu queria chegar. Tipo, a gente não vai desenhar no sentido do estado, do coisa. Então, como o senhor quer que a gente faça? Não precisa, né? Num empreendimento como esse, não. Mas, por exemplo, vamos supor que você estivesse construindo uma pousada lá em Barra Grande, né? E vai, por exemplo, captar possíveis investidores no eixo Rio-São Paulo, né? Então, é importante que o cara saiba primeiro onde é que fica o Piauí, né? Sim. Então, em termos de Brasil, onde é que está lá o Piauí? Você marca lá Piauí, né? Barra Grande, né? Aí você pode fazer como se você estivesse ali manuseando uma lente de uma câmera, né? E aí, dentro da cidade de Barra Grande, onde é que está esse terreno? Né? Então, só que a gente faria isso, no caso, com as imagens de satélite. Você pode pegar a imagem de satélite, né? De repente você tem um levantamento cadastral, né? Que já está digitalizado e vetorizado. O que é vetorizar? Você transformar aqueles bitmaps em linhas, em vetores, né? Então, normalmente, as imagens que você pega no Google Earth, né? Elas são bitmap, elas são feitas através de .pit, né? Então, você pode até vetorizar usando a base, tá? Mas são imagens que são formadas a partir de pontos, né? Então, a imagem vetorizada, você vai transformar esses bitmaps em linhas, né? Tá? Então, você pode usar na macrolocalização uma base de um programa como esse, um Google Earth, né? Pode ser um levantamento aerofotogramétrico. Teresina tem uma série de imagens, né? A Semplan, ela tem uma série de imagens, né? Que foi pago um levantamento aerofotogramétrico, ele tem a cidade todinha, né?
numas fotos, tá? Hoje é porque a gente tem o Google Earth, mas antigamente não existia isso, tá? Então, os municípios, eles pagavam, né, empresas para fazer levantamento aerofotogramétrico. E aí o avião ele ficava passando, tirando um monte de foto, né? Depois aquilo ali essas imagens elas eram manipuladas e você tinha o perímetro urbano todo, né, fotografado, né? Às vezes eles tinham programas para inclusive mostrar as curvas de nível, tá? A Semplan tem aí, eu tenho um amigo na prefeitura que ele de vez em quando ele me dá algumas fotos, tá? Mas hoje a gente tem o Google Earth, que é de domínio público, né? Você vai lá e pega. Então, você pode usar a base do Google Earth, tá? Para fazer essas macro-localizações e micro-localizações, viu? Certo, entendi. Obrigada. Tá. Pronto, ó, o Luiz botou aí até, né, um endereço aí da Semplan, tá? Viu? Tá certo? Pois então, E aqui, já bati. tá, a gente vai terminar aí a nossa aula hoje mais cedo, mas na próxima aula eu quero ver, né, aí pelo menos essa coisa inicial. Eu sei que, como é a primeira vez que vocês estão fazendo, vocês vão sentir uma dificuldade maior, mas o importante é começar, né? Comecem lá pelo aquele programa, né? Façam o desdobramento, né? Se vão continuar só com aqueles compartimentos que foram colocados ali, ou se vão acrescer alguma coisa, né? Depois, peguem essa listagem de compartimentos e faça a distribuição diária entre eles, né? Ah, eu botei lá sala de estar, sala de jantar, lavabo, né? Eu acho que foram 3 suítes, ou foi uma suíte, 2 quartos, acho que foi alguma coisa assim. Então, você vai distribuir essas áreas. Depois, uma ferramenta muito interessante é o fluxograma, né? Você representar cada um desses compartimentos, né? Através de uma bolhazinha, quem vai conectar com quem, né? Pega o terreno, faz um estudo de massas, né? Para você setorizar onde você vai colocar o quê. Ó, do lado esquerdo é a área que tem mais sol. Dentre os compartimentos que foram elencados, quem é interessante estar pegando sol? A área de serviço, cozinha, né? Não seria o ideal, né? Mas quarto de empregada, normalmente a gente bota junto lá da parte de serviço, né? Não seria a melhor orientação, mas, infelizmente, coitadas, as bichinhas ficam assando lá do lado poente, né? Compartimento de permanência prolongada, tipo sala, quartos, né? A gente vai colocar numa fachada que receba uma menor carga térmica, né? Seria sul, né? E leste, né? Depois norte e, por último, o oeste. Então, fazer né? Esse estudo aí de posicionamento e aí começa a rabiscar, né? Se você não tem domínio da escala, pode usar aí um papel milimetrado, quem vai iniciar já o desenho, né? No computador, cria lá um grid, né? A partir de uma modulação, né? 1,20 m ou de 1 em 1, tá? E aí fica ali e começa a fazer, né? Aí os seus estudos, tá? E aí traz para a gente conversar, tá certo? Mas é importante que vocês, a cada semana, vocês me tragam essa evolução, né? Porque a gente vai começar agora um segundo momento, né, da disciplina, né? Então, até então, a gente estava só com teoria, 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 e agora é a hora da prática, né? Tá bom? Quem não desenhar direto no computador, é importante que faça o print, né? Antes, né? Passe aí, eu não sei se vocês trabalham com o WhatsApp Web, né? Quem não estiver trabalhando no notebook ou no PC, né? Tira o print. Eu não sei se consegue compartilhar. Eu uso muito pouco Google Meet, Teams e Zoom pelo celular. Eu não sei como é que fica a questão dos recursos para compartilhamento de imagens, né? Aí vocês façam os testes, e aí a gente compartilha em tela e faz aí as considerações. Tá bom? Beleza? Então a gente vai encerrar por aqui.
Se não tiver mais nenhuma dúvida, claro. Né? Não? Pois então, até já.